Olá, pessoal. Bom dia, bom domingo para vocês. Que Papai do Céu os abençoe. E vocês assistiram o vídeo do sábado de manhã com o Renato Gomes falando da política nacional e da Cissa falando dos Estados Unidos ontem à noite. E claro que para ficar completa a nossa semana, a gente tem que ter o Ivan Kleber aqui falando sobre a Europa. Ivan, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Muito bom dia, Camila. Um bom dia especial a todos que acompanham o canal Direto aos Fatos neste domingo. Mais uma vez, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Você sabe que eu me sinto em casa aqui, né? Espero que seja recíproca. E, Camila, hoje a gente tem duas missões aí, né, para o nosso público. Uma bem já conhecida. O pessoal já começou até a me mandar foto que está lavando louça, é isso mesmo. E hoje nós precisamos adicionar uma outra missão aí. Depois de você lavar a louça bem bonitinha e guardá-la, de preferência, vá para as ruas. Hoje é dia daquela que pode ser uma das maiores, se não for a maior, manifestação em nome da defesa da democracia em nosso país. Então, por favor, pessoal, o que um correspondente internacional quer é notícia. Me deem a notícia de que a Paulista está cheia, de que Copacabana está cheia, enfim, vamos lotar as ruas do Brasil, me deem essa break news para que eu possa publicar, né? Mas mais importante do que publicarmos, eu e você, né, Camila, é passar a mensagem de que o brasileiro quer votar o ano que vem de uma forma segura, que ele sabe que o vencedor que for anunciado na noite da eleição venceu de maneira limpa, clara, cristalina, e que os perdedores poderão auditar essa eleição, como é aqui onde eu moro, na Inglaterra e em tantos outros países. Então, lave a louça, verde e amarelo, e vá para a rua nesse dia primeiro. É isso, Camila. São duas missões que a gente tem hoje para o nosso público. E essa manifestação é tão importante, Ivan, tão importante, que eu sou uma pessoa que eu odeio o frio. Eu tenho um verdadeiro asco de frio. E eu vou estar na Paulista cobrindo, entrevistando pessoas. Não quero saber de deputado, não quero saber de ninguém famosinho, não. Eu quero o público. Eu vou estar na Paulista cobrindo com o público, sabendo a opinião das pessoas, porque nós estamos exatamente no momento histórico. É hoje que ou a gente muda tudo ou a gente não vai mudar nada. Estamos ali, ó, no 50-50. E por isso que é absurdamente importante a sua presença lá. Ai, Camila, mas eu tenho medo, nova variante. 2 máscaras, álcool gel, prende cabelo, mas não deixa de ir, porque o seu medo vai prejudicar o futuro dos teus filhos, dos teus netos e dos teus sobrinhos. Ivan, e por falar em nova variante e futuros, o governador do estado de Nova York andou tendo umas atitudes meio ditatoriais, né? O governador do estado de Nova York acaba de fazer a seguinte declaração. Esse acaba foi no dia 28 de julho, pessoal. Temos que bater nas portas e temos que convencer as pessoas, colocá-las nos carros e levá-las a receber a picadinha em seus braços. Esta é a missão. Que tipo de arrobo aí que esse cara teve, Ivan? Camila, não só na Europa, mas nos Estados Unidos e na Austrália também, a gente pode falar um pouco depois. As pessoas, quem recebeu a picadinha é porque recebeu, e quem não recebeu é porque não quer. Só que os governos estão assustados com o alto número de pessoas que não querem receber a picadinha. Na Itália, por exemplo, o último dado que eu pude apurar chega a 40%, ou seja, praticamente metade da população não quer nem saber de receber a picadinha. Dentre os 60 que estão afim, muitos é porque foram praticamente obrigados, ou pelo empregador, ou por exemplo, alguns times de futebol na Itália vão exigir que a sua torcida receba picadinha. Então, o cara é tão fanático em futebol que acabou indo lá receber. Mas de livre, espontânea vontade, esse número seria muito menor. Em Nova York está acontecendo isso. Então, o governador faz esse discurso. Você imagina só trocar. Coloca o Trump falando isso. Ditador, fascista, isso, taxista, não sei o quê, mas é o governador do Partido Democrata de Nova York que está dizendo. E essa bola foi cantada 2 anos, 1 ano e meio atrás, tão logo quanto começou a pandemia, por pessoas que estudam
esse comportamento da nova ordem mundial, podemos dizer assim. Não me canso de recomendar o trabalho do professor Alexandre Costa. Ele meio que definiu um script do que aconteceria e está acontecendo tal e igual ele falou 1 ano e meio atrás. Nós chegamos no ponto, então, que vários governos estão tomando medidas como essa do governador, de constranger as pessoas a receberem a picadinha. Veja bem, no dia seguinte a esse anúncio, o prefeito de Nova York disse que pagaria $100 para quem recebesse a picadinha, das pessoas que não querem receber. Aí eu pergunto, olha só a contradição, e quem já recebeu, vai ganhar os $100? Ah, porque tem essa questão também. E na quinta-feira, o Joe Biden veio a público dizer o seguinte, que eles estão aprovando um pacote lá de 1,3 trilhões de dólares em infraestrutura e que os governadores poderão usar uma parte desse dinheiro para copiar a cidade de Nova York e pagar $100 para quem não foi vacinado. Ou seja, o pagador de impostos americanos vai ter que pagar para quem não está querendo receber a picadinha, porque é uma exigência do governo. Olha a bagunça que isso cria, porque aí o pagador de imposto vai dizer, não, espera aí, esse pacote aí que foi para o Congresso não falava nada, já é um pacote que dificilmente vai ser aprovado, mas que provavelmente vai ter uma perca, não vai chegar a 1,3 trilhões. E ainda assim, vai ter que usar parte dessa verba para pagar pessoas para receber a picadinha. Na Austrália, aconteceu aquilo que o Alexandre Costa, algum tempo atrás, falou. A cidade de Sydney já está usando os militares para manter o lockdown na cidade. Na quinta-feira, na Itália, começou-se ali uma discussão de que o governo talvez também utilizasse militares para levar as pessoas a receberem a picadinha. Então a gente tem assim, olha, Itália, Austrália, Estados Unidos, 3 países diferentes, em 3 continentes diferentes, mas que a mão está pesando em cima dessa questão da picadinha, Camila. A Angela Merkel, no domingo passado, agora não me lembro se a gente conseguiu trazer aqui, mas nunca é demais repetir, né? Ela disse que, se for necessário, eles vão fazer um lockdown só para pessoas que não receberam a picadinha. Outro país que está ameaçando usar os militares contra as pessoas que não receberam a picadinha é as Filipinas, mais um continente aí, então. E essa é uma moda que está se espalhando pelo mundo, de simplesmente acionarem um botão e dizer, não, agora nós vamos mandar os militares buscar você em casa. Ou nesse caso aí, que o governador de Nova York falou. E o que me assusta, Camila, e aí é preocupante mesmo, é como boa parte da velha mídia endossa isso. São pessoas que passaram 30, 40, 50 anos. Não, porque o discurso do nazismo precisa ser enterrado. Vamos viver um mundo onde não existe mais esse discurso totalitário, não sei o quê. Na primeira oportunidade, de fato, que aconteceu aí uma necessidade por parte desses governos, eles estão aplaudindo, estão apoiando. Isso me preocupa muito, porque, como eu falei, é gente que fez uma propaganda contra o totalitarismo, mas era da boca para fora, porque aí quando favorece a agenda deles, aí o totalitarismo vai bem. É por isso que, com todos os defeitos que a direita possa ter, o conservadorismo, um verdadeiro conservador, Camila, ele vai morrer defendendo os direitos dele e o direito de liberdade do próximo, mesmo que o próximo seja um animal que você não concorda nada que você fala, mas ele tem que ter o direito à liberdade dele. É isso que nos separa dos demais, Camila. Você fez eu lembrar do sistema de pontos da Alemanha, que é uma coisa que eu venho batendo bastante, Ivan. Como é que está essa situação na Alemanha? Eles não aprenderam nada com o que eles passaram? Bom, a gente vai ter eleição lá daqui 2 meses, então aparentemente está congelado. O projeto está no Ministério da Educação e vai depender muito de como forem as eleições. Se o atual partido da Angela Merkel continuar na colisão,
na coalizão, né, que vai ser uma coalizão, ninguém vai conseguir 50% lá. Muito provavelmente com o Partido Verde, Camila, ali por outubro, novembro, a gente vai ter muita coisa para falar desse sistema de pontuação, porque o Partido Verde apoia esse tipo de iniciativa em troca da agenda ambiental, não é? Então, eu acredito que depois das eleições, ali por outubro, novembro, na Alemanha, eu tenha mais novidades a respeito. Infelizmente, eu gostaria de poder chegar aqui e dizer, não, Camila, eles enterraram essa ideia por enquanto, está na gaveta, não vai sair mais, enfim, jogaram fora. Mas não, é algo que está ali pronto, só aguardando qual será a próxima coalizão a governar na Alemanha para implantar começar, né, a implantação desse sistema de pontuação. Ivan, também teve uma novidade aí no Reino Unido, que foi o Boris Johnson querendo colocar carteirinha de supermercado. Quem comprar menos coisa, mais legumes e vegetais, vai ganhar vai bônus, enfim, quem usar bicicleta e tem. O que está acontecendo? É um sistema de pontuação aqui também. O governo britânico alega que eles estão gastando muito dinheiro com o tratamento de doenças cardíacas e obesidade. Então ele quer, de alguma maneira, criar incentivos para que as pessoas façam mais atividade física e se alimentem melhor. Bom, os refrigerantes Coca-Cola e Pepsi, por exemplo, aqui na Inglaterra, eles já são, se você comprar o sabor original, né, a Coca-Cola original, a Pepsi original, elas são mais caras que os outros, que a Diet, que a sem açúcar. Aí tem, sabe, 972 tipos de refrigerante diferente. Só que o original, aquele que a gente cresceu tomando, né, Camila, e outras gerações também, aquele ali é um pouco mais caro. Só que não diminuiu o consumo. As pessoas ainda estão pagando pelo mais caro e não estão aderindo ao sem açúcar ou ao diet. Bom, então o governo veio com essa ideia e praticamente como vai funcionar? Com o seu celular, quando sair o recibo do supermercado, vai sair com um QR Code, você escaneia aquele QR Code e o governo vai saber o que você comprou ali, bonitinho, item por item, não é? Porque se você pagar por dinheiro, né, digamos que você pague em cash, o governo tem mais dificuldade em saber o que você comprou. Mas mesmo que você pague em dinheiro, que também é um plano do governo acabar com isso, você, e isso vai lá para o governo. Então, esse aplicativo vai dizer, legal, o Ivan comprou cenoura, alface, beterraba e tá. Então, ó, Ivan, você é um cara legal, 10 pontinhos aí para você. Mas vai o Ivan lá, comprou carne, comprou óleo para fazer batata frita, etc, etc. Ivan, você não vai ganhar nenhum pontinho. Bom, quando você tiver um determinado número de pontos, em teoria você vai ter descontos em lojas, em compras, enfim. A ideia é essa. E também, se você se registrar em uma academia ou provar ali também, de alguma maneira, que você está fazendo um exercício físico, em base ao número de calorias que você perde, é o número de pontinhos que você vai ganhar no aplicativo. O que as pessoas não estão entendendo é de que isso é uma ferramenta de controle social. Nós falamos disso, Camila, nós cantamos, aí não foi o Alexandre Costa, aí foi você. Em janeiro a gente cantou essa bola, vai começar com o passaporte sanitário e vai ir para outros setores da sociedade. O que o governo quer é controlar a sua vida 24 horas por dia. Porque, ó, isso aqui acho que nenhum outro canal falou. O governo já está estudando também um aplicativo para saber quantas horas você está dormindo. Então, quando você ir dormir, ou o aplicativo, estou indo dormir. Aí você acorda, pô, legal, Ivan dormiu 7 horas, que segundo o médico, não sei de onde, é o essencial. Toma aí mais 5 pontinhos. Pô, Ivan dormiu só 4 horas e ainda dormiu das 4 da manhã às 8. 0 pontos. Eles querem. Então, são maneiras de colocar o cidadão ali dentro daquela caixinha, comendo aqui, se alimentando daquilo que o governo quer, indo dormir a hora que o governo quer, e fazendo exercício físico a hora que o governo quiser, indo trabalhar a hora que o governo quiser, e quando você perceber, meu amigo, você está dentro do filme ou do livro 1984 e nem percebeu. O objetivo final é esse.
Daqui a pouco eles vão controlar até com quem você se relacionar. Mas espera aí, se ele... Vai, vamos inventar. Se ele tem esposa, por que que ele se encontrou com a fulana? Opa, por que que ele ficou 3 horas com a fulana? Meu, isso... E o pior é que as pessoas acham demais isso. Aí a tecnologia... As pessoas acham isso impressionante. Camila, você falou esse negócio do encontro, e pode ter algo pior escondido atrás disso. Camila, você é morena, se encontrou com o Ivan, que é moreno. Não, não é 0 ponto. Você tem que se encontrar com alguém que é loiro. Você usa óculos, e o Ivan também usa óculos. Então, a tendência é que o filho de vocês precise usar óculos. 0 ponto. Porque a gente quer um ser humano que não precise usar óculos, porque assim o sistema de saúde vai gastar menos cuidando de... Então, opa, Camila se encontrou com alguém que não usa óculos. Então, um pontinho aqui para Camila. Gente, tá acontecendo, tá? Não é que, mas vai, é teoria da... Isso está acontecendo. É tudo do que nos acusaram de teóricos da conspiração, que queríamos colocar pânico nas pessoas. Bom, como diz minha avó, avisa quem é amigo. Como é que ela fala? Quem amigo é, avisa. Quem avisa, amigo é. Minha avó fala isso sempre. Então, foram avisados. Inclusive, Ivan, pelo seu Twitter também, a Itália deu aí um pega para acabar, né? Parlamentares revoltados com a introdução do passaporte sanitário no país fazem um protesto dentro do parlamento italiano. O que eu não entendi foi esse senhor pegando um papel e correndo para fora. O que é aquilo? Tá, deixa eu ver a hora do... Porque eu conversei com a pessoa que me passou esse vídeo lá na Itália. Se eu disser para você que aquele ali é o rascunho do projeto que era para ser aprovado, ele pegou e saiu justamente porque não vai ler o projeto, não tem como aprovar. Bom, Camila, esses parlamentares são do partido Fratelli d'Italia, ou Irmãos da Itália, que é um partido de direita, que eu estou acompanhando ele há algum tempo já. Inclusive, eu entrei em contato com a assessoria deles, e de uns 10 dias para cá, eles não estão dando entrevista para ninguém. E eu vendo o vídeo não tem como dar risada, né? O pessoal falou, brincou, esse aí, sabe aquele joguinho rouba bandeira no colégio, né? Que você tinha que pegar a bandeira do... isso aí era campeão de rouba bandeira. Bom, o que acontece? Tecnicamente falando, o passaporte sanitário ele entra em vigor dia 6 de agosto na Itália, mas falta a aprovação do parlamento e faltam alguns detalhes. E essa sessão era para justamente aprovar isso. Então, o partido Fratelli d'Italia, que está na oposição, e contando com a ajuda de alguns parlamentares que estão na base do governo, mas que são contrários ao passaporte, eles chegaram à conclusão, mesmo que, assim, isso aqui é uma aberração, a gente não pode nem votar isso. Isso aqui a gente tem que eliminar já pela raiz. Então, eles tentaram encontrar uma maneira ali de ganhar tempo. E o que eles fizeram, então, falou, vamos ter que apelar aí para, sabe, interromper mesmo, literalmente, a sessão. E foi o que aconteceu. Então, o partido Fratelli d'Italia, ou Irmãos de Itália, não está dando entrevista porque eles estão em primeiro nas pesquisas lá na Itália. Hoje é o partido com maior consenso, Giorgia Meloni é o nome dela. E, como eles não confiam na velha mídia, e também estão com certo receio da nova mídia, eles optaram por não falar com ninguém, porque estava acontecendo muito de pegarem uma fala de algum deles e distorcerem na mídia. Sabe aquela coisa, a pessoa fala um minuto... nunca vi... Camila, no Brasil isso nunca aconteceu, né? Pois é, os italianos estão descobrindo isso agora. Então, por isso eles fecharam o canal, assim, de contato direto. Eles estão postando as ideias deles no Twitter, no site e tudo mais, mas eles não estão dando entrevista. E o objetivo deles daqui até o final do ano é derrubar esse passaporte sanitário, mesmo que apelando aí para cartazes e para pancadaria, se for preciso. E só um detalhe, no mundo todo se fala passaporte sanitário. Lá na Itália tentaram vender como Green Pass, ou passaporte verde, olha que bonito, né? Mas as pessoas não compraram a ideia. Por falar em passaporte verde, a gente já vai entrar já
na briga ali, no desentendimento que aconteceu entre Inglaterra e China, a Nestlé agora está fazendo carne de laboratório. Ah, Eles pegam sim. a célula tronco, bota num sistema lá no laboratório, essa célula vai fazer fibra muscular. Resumo, é carne de laboratório. Você tem coragem de comer, Ivan? Eu não tenho coragem nunca de dar isso para os meus filhos. Camila, me cobre durante a semana para a gente trazer aqui domingo que vem, nas propagandas de metrô aqui em Londres, que é caríssimo você ter uma propaganda ali, já estão fazendo a propaganda dessa carne. Me cobre aí para eu bater uma foto, né? Porque aqui a gente é assim, a gente mata a cobra e mostra o pau. Bater uma foto, duas, e trazer aqui para domingo que vem para a gente mostrar para o seu público. Pode me cobrar isso durante a semana. Porque é meio estranho você dar uma carne dessa na boca do teu filho. Você não sabe que hormônio que vem, que sistema. Vocês não sabem nada. Vai estar ali. Não tem cor de carne, eles já deixam claro. Não tem cor de carne, não tem consistência. Ela dissolve fácil. Tudo isso para tudo isso para afundar o agro. É na minha cabeça não entra, desculpa, eu não consigo. Por falar em eu não consigo, o que que levou a Inglaterra, Ivan, a desafiar a China? Os caras não são normais. Bom, Camila, vamos lá. Essas imagens que estão aí agora, quem estiver só ouvindo, talvez não tenha muita ideia, mas quem está assistindo, este é o porta-aviões, a Rainha Elizabeth é o terceiro maior porta-aviões do mundo e considerado por alguns o mais moderno, várias tecnologias ali, enfim, que eu sou muito franco, eu não conseguiria explicar aqui, mas eu falei com quem entende e realmente é um colosso. Bom, adivinha aonde que esse colosso está agora? Ele está próximo das Filipinas, ali aquela região, Filipinas, Taiwan, China, em direção ao Japão. E lá ele vai conduzir um treinamento com os japoneses e depois o governo britânico decidiu que vai deixar ele ali nas Filipinas para, digamos assim, o não gostar da China. Esse pedido, porque inicialmente, quando o porta-aviões ele é novinho em folha, a Rainha Elizabeth foi inaugurar ele há coisa de um mês atrás. Ela foi pessoalmente sem máscara. 95 anos, foi lá sem máscara inaugurar o navio. E inicialmente o plano era ele ir até o Japão e voltar. Bom, a decisão no meio do caminho foi tomada que ele ficará lá nas Filipinas, a pedido da Austrália. A Austrália teria então feito esse pedido ao Reino Unido. Vale lembrar que historicamente o Reino Unido tem uma dívida militar com a Austrália por causa da Segunda Guerra Mundial, quando a coisa estava feia, que vários soldados voluntários australianos vieram para cá. Existe uma falácia de que muitos vieram porque foram forçados. Bom, quem já era do exército, obviamente, não tinha muita opção. Mas muitos homens australianos se dispuseram a falar, não, a gente precisa ir, porque se cair o Reino Unido, daqui a pouco cai a gente aqui também. É um senso que hoje a gente não vê muito, né, Camila, né, dessa inteligência. Em uma época que não tinha internet, que não tinha eles perceberem que era importante defender o Reino Unido do nazismo, né? Então, a pedido da Austrália, óbvio que o Reino Unido não declarou isso, porque seria colocar também a Austrália na mira da China. E qual é a preocupação? Vamos lá, a China, a toda poderosa China, imbatível, etc., tem 2 porta-aviões no momento. Eles estão construindo um terceiro, mas eles têm 2. Em várias simulações, esse porta-aviões que a gente viu agora há pouco aí nas imagens, sozinho, daria conta dos 2 porta-aviões chineses. Se hipoteticamente acontecesse um combate e esses 2 porta-aviões chineses afundassem, a China literalmente ficaria de 4 sem nenhuma proteção que impedisse uma invasão. É óbvio que você fazer uma invasão também não acontece do dia para a noite, mas ela ficaria à mercê sem uma proteção
adequada contra essa invasão. Então é isso que está incomodando. E também o fato de que cai essa narrativa de que ninguém pode ir lá bater de frente com a China, sabe? Eles podem fazer tudo que estão fazendo no mundo afora e ninguém pode. Então, a questão de mandar esse porta-aviões e deixar ele lá é também um recado de, olha, acabou o tempo que vocês podiam fazer o que queriam. A preocupação da China é que o Reino Unido, com esse porta-aviões e com o suporte da Austrália, bom, primeiro, uma invasão a Taiwan ficaria muito mais complicada. E segundo, que Hong Kong também fica na região e que poderia ser um alvo, caso os britânicos acordassem meio um pouco mais corajosos do que o normal, dissessem vamos retomar Hong Kong. Então, isso preocuparia os chineses. Camila, olhando do ponto de vista da China, é como se você tivesse um vizinho armado caminhando na frente da sua casa e você também armado, mas sem a mesma capacidade de fogo desse seu vizinho. E um parênteses, a Marinha Britânica é muito forte, é considerada uma das melhores do mundo, enquanto que a China tem muita quantidade em barcos, submarinos, mas não tem a qualidade que os barcos britânicos têm. E ali na região também a gente tem o porta-aviões, o Ronald Reagan, americano, então seria um suporte a mais nessa questão. E vai colocando a China numa espécie de gargalo, né? É óbvio que os britânicos vão... A versão oficial que não, é só para treinamento, reconhecimento de área, não sei o que, Filipinas, pagou, blá, 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 blá. Mas a verdade é que é uma ideia de começar, de alguma maneira, por alguns limites aí para a China, né, Camila? Mesmo porque a China está precisando de limites, né, Ivan? Ela está ameaçando os Estados Unidos junto com Putin, e a gente já vai falar disso. E agora ela está com conversinha com o Talibã, também já vamos falar disso. Mas antes eu quero falar sobre a China expandindo a sua capacidade de armazenar e lançar mísseis nucleares, que mostra as imagens do satélite de Xinjiang e sugere que está sendo construído um silo de mísseis nucleares. Inclusive, a inundação que teve lá na China parece que revelou alguns túneis também subterrâneos que eles estavam guardando material bélico. A China se tornou um perigo real para o mundo, Ivan? Ameaça o Japão, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália. Como que isso se desenha? Brasil, porque não o Brasil Brasil? através da Argentina. Bom, não é novidade que a China tenha armas nucleares, né? Ela é um dos países que tem mísseis nucleares. Essa notícia ela traz o quê? Que os chineses continuam se armando e a gente sabe que um confronto nuclear ele dizimaria aí 1/3 da população, se não mais, em questão de meses. Então, nem para a China, nem para os Estados Unidos, nem para a Rússia é interessante entrar em um conflito desses. A minha visão é a seguinte: a China deliberadamente deixou que essas imagens fossem descobertas. Sabe aquela coisa de mostrar os músculos pro cara que você tá encarando ali na briga? É isso. A China quis, de alguma maneira, mostrar que está trabalhando nisso, que é uma potência nuclear, etc. E que eles têm. Se você tem ali um espaço, digamos, para armazenar 100 bombas atômicas, é porque você tem a capacidade de produzir. Eu tô chutando 100, como pode ser 1000, como isso aí. Então, assim, se você tem esse espaço para armazenar 100, é porque você tem intenção de fabricar 100. Se você tem intenção de fabricar 100, é porque você tem a tecnologia para fazer isso. Agora, Camila, a gente não pode ser ingênuo. O Reino Unido anunciou que até 2025 eles vão triplicar o número de bombas atômicas. Então, um lado mostra o músculo de lá, o outro também mostra de cá. O Reino Unido, que tinha parado com essa coisa de mexer com bomba atômica no final da do que eu estou chamando de Primeira Guerra Fria, que bem no fim é a mesma, eles já estão com orçamento
pronto, aprovado em outubro do ano passado, e até 2024, 2025 eles querem triplicar aí o número do seu arsenal nuclear. Camila, no fim do dia é uma briga de galo e um querendo mostrar que tem a crista mais alta que o outro. Mas obviamente que não interessa a ninguém um confronto nuclear, porque você vai concordar comigo, se os Estados Unidos atacar a China com armas nucleares, a resposta da China será idêntica. Então, você ganhar uma guerra dessas não teria, sabe, é uma vitória que vai te custar aí 1/3 da população do seu país, fora o estrago, né? Então, não vale a pena entrar nessa. É aquilo que o Reagan dizia. Se você quer a paz, se prepare para a guerra, né? Então, quando todo mundo está tão armado assim, chega um ponto que diz, não, peraí, aqui não dá para fazer isso, né? Ivan, essa escalada da China aí, essa pompa dela de querer enfrentar as pessoas, uma arrogância, né, que só é dela para enfrentar os países, não tem uma parcela de culpa por exemplo, Alemanha, Inglaterra, até Brasil, Estados Unidos, que enalteceram a China como se ela fosse uma pobre coitadinha que precisava de ajuda, e como uma criança mimada começou ela a tomar espaço, deixou, e agora que essa criança mimada virou um adolescente agressivo, não sabem como parar? Camila, mais do que culpa, eu diria até uma certa cumplicidade, porque foi a administração Nixon, lá no começo dos anos 70, que nos Estados Unidos, que acreditou que eles poderiam injetar ali a cultura americana e o dinheiro, e de que, de consequência, o regime cairia, porque o chinês ia querer comprar no McDonald's, etc., e tomar Coca-Cola. Só que, ao contrário de outros países, o sistema chinês não permitiu isso. Só que os chineses foram mais inteligentes. Eles perceberam, bom, já que essa galera aí quer enfiar dinheiro aqui, a gente vai deixar, mas vai ser sob as nossas condições. Então, os chineses é que controlam a entrada e saída de dinheiro. E aonde que entra a cumplicidade nisso? Principalmente ali no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, muitos produtos eletrônicos, enfim, roupa, tudo mais, começou a ficar mais barato. E na Europa, eu vi essa revolução. Olha, que legal, agora dá para comprar o CD player. Na época era o CD player, né, que era caríssimo, daí ficou barato e tal. Então todo mundo achou lindo aquilo ali, achou bonito. Só que em troca do seu CD player, um pouco da sua liberdade e da sua, enfim, acho que liberdade é a palavra correta, acabou indo de contrapartida, criando esse monstro aí que é a China de hoje. Então, e sem falar que os chineses já tinham essa visão do Ocidente. A gente comentou domingo passado que eles olham para o Ocidente como se fosse o playground, como se fosse a Disneylândia, né? Esse bando de louco aí, onde já se viu ter tanta liberdade assim. E também isso é uma questão milenar. Então, Camila, tem uma soma de fatores aí muito grande. E no momento eu acho que a palavra certa é cumplicidade, porque todo mundo foi levando aos poucos o parque industrial para a China, achando que aquilo ali ia abrir o país. E pelo contrário, eles acabaram encontrando uma arma, deixando na mão da China uma arma comercial que agora não é fácil de tirar de volta. Eu me pergunto, por que uma camisa precisa ser fabricada na China para ser vendida na Europa, meu Deus do céu? Não há, sabe, se a gente parar para pensar, não tem fundamento. Porque um garfo tem que ser construído, fabricado na China, uma faca, sei lá o quê, e depois ser vendido na Europa. Ah, mas é o custo, não sei o quê. Convenhamos, Camila, a gente sabe que dava para fabricar na Europa, né? E entregar por um preço competitivo no mercado. Então, às vezes eu até me pego pensando o quão ingênuo, ou talvez fizeram isso de forma
calculada justamente porque a gente chegasse nesse momento, que quando a União Soviética caísse, loguinho depois nós teríamos de novo um antagonista do Ocidente aí, e a Guerra Fria continuaria. Eu fico com a segunda opção. Essa gente não é ingênua, Camila. Não é ingênua e são absurdamente estrategistas, né? Existe todo um aparato de inteligência e desinformação que veio lá da KGB e eles fazem bom uso disso, né, Ivan? Ivan, por fazer bom uso, ó, a China se juntou à Rússia. Certo. E agora a China está se juntando ao Talibã. Uhum. Olha só que Isso, legal. para mim, é absurdamente perigoso, porque agora com as retiradas das tropas americanas do Afeganistão, a violência lá já aumentou. Isso porque nem foi todo retirado. Ainda estão sendo, os meninos ainda estão sendo retirados de lá. Então já aumentou a violência lá, com mais da metade da tropa fora do Afeganistão. E agora, com esse vácuo que o Biden deixou, a China entrou. Isso, o quão perigoso isso significa para o mundo, porque nós sabemos que o Talibã tem homens-bombas, nós sabemos que eles querem pegar o poder de volta, eles são absurdamente agressivos e eles não ligam de se explodir quem tiver pela frente deles. E eu já emendo com a minha pergunta, a igreja que pegou fogo na Escócia, tem alguma relação com tudo isso, já que está tendo aí uma escalada de igrejas pegando fogo? Estranhamente, muito estranho. Talibã não gosta de cristão, o Afeganistão não gosta de cristão, China não gosta de cristão. Está ocorrendo alguns fatos isolados que, se nós analisarmos, dá para ligar? Bem de longe, eles vão chegar no movimento revolucionário. Mas vamos lá, Camila. Primeiro, voltando à questão do Talibã. Não existe vácuo de poder. Então, a China já sabia que os Estados Unidos sairia do Afeganistão. Eles precisam do Afeganistão por causa daquela coisa da Rota da Seda. E eles fizeram o que os americanos não fizeram. Eles chegaram para o Talibã e falaram, olha, se ficar explodindo, quem entra aí, não sei o quê, vamos dizer assim, qual é o preço? Quanto custa para a gente passar pelo Afeganistão? O preço foi 68 bilhões de dólares, algo aí como 6 vezes 7 vezes 5, 380, 400 bilhões de reais. Né? A China pagou esse dinheiro ao Afeganistão. Quem vai controlar é o Talibã, embora digam que é o governo fraco lá que está no Afeganistão ainda, mas que sem a presença dos americanos, esse governo praticamente ele é de fantoche. E o Talibã já ocupou mais da metade do território do Afeganistão. E aí, quem fez esse... Para a gente chegar naquela foto ali do chinês com o Talibã, quem cozinhou o risoto ali e organizou tudo isso foi o senhor Vladimir Putin. Olha só, né, o conservador que vai salvar o Ocidente, aí, o urso conservador, foi o senhor Putin. Há 15 dias atrás, esse mesmo Talibã aí que estava com o chinês estava em Moscou, um hotel 5 estrelas, com a delegação russa definindo os acordos. Ali, com o chinês, foi só pompa e circunstância bater a foto e celebrar o acordo. Mas as assinaturas foram feitas em Moscou. Eu tenho foto, tenho reportagem, tenho antes que alguém me... cadê a fonte disso? Eu tenho a fonte disso, sim. Então, quem cozinhou ali eu brinco, né, o risoto, foi o senhor Vladimir Putin. Bom, sobre a ligação com o que aconteceu na igreja em Glasgow, na Escócia, diretamente com o Talibã, eu não consigo ver, Camila. Mas é um ataque, de novo, aos cristãos. A Escócia, por si só, ela já é ali o berço de uma... que eu quero usar a palavra certa, mas digamos assim, que católicos e protestantes na Escócia, eles não sentam à mesma mesa. Você, inclusive até em times de futebol, se você for católico, você torce para o Celtic, se você for protestante, você torce para o Glasgow Rangers, que é considerada a maior rivalidade do mundo do futebol. Então, por aí você já tem uma ideia. Então, essa igreja é num bairro católico, ela tem uma história muito bonita. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela abrigou pilotos poloneses
enfim, depois que a Alemanha invadiu a Polônia, a Escócia abrigou os poloneses por um tempo, e ali a igreja era uma espécie de abrigo deles, e reuniões, e, enfim, onde os católicos escoceses e poloneses também podiam, enfim, criar laços, né? Esse laço entre Escócia e Polônia existe até entre os católicos escoceses e os poloneses existe até hoje. E ao contrário do que boa parte da velha mídia tenta passar, de que as igrejas estão abandonadas na Europa, etc., essa igreja em especial, Camila, ela era muito ativa ali, ela tinha uma vida muito ativa dentro da comunidade. Para você ter uma ideia, eu fiz uma pesquisa, tinha até uma fila de espera, a pessoa já foi batizada ali, casou ali, fez a primeira comunhão, crisma, etc., e já estava com o nomezinho para ser velado ali na capela mortuária do lado. Então tem todo um, sabe, realmente atacou a comunidade católica no bairro de Patrício, na cidade de Glasgow. Até o momento, a polícia não passou maiores informações do que pode ter levado ao incêndio, mas tanto aí nessa relação da China com o Talibã e o incêndio na igreja, o que a gente vê é um ataque, né, aos cristãos. Bem no fim é isso. E nesse caso, na Escócia, aos católicos. Mas os cristãos, mundo afora, estão sendo perseguidos. É uma pena que essa é a terceira maior igreja católica da Escócia e aparentemente deu 100%, deu perca total, né? Não tem como recuperar. Muito provavelmente eles vão construir outra. Tomara que não venha a ideia de construir uma igreja moderna, que eles respeitem, né, a construção antiga, pelo menos, e que logo volte a ser esse centro da comunidade ali no bairro. Ivan, uma pergunta que se você não souber responder, tudo bem, porque nem eu sei direito o que pensar sobre isso. Nós estamos vendo aí um movimento nada moderno, digamos assim. Parece que nós estamos voltando ao passado. Tanto que nós estamos vendo pequenos grupos supremacistas, grupos que defendem o apartheid se levantando livremente. Existe, mesmo que pequena, a possibilidade da gente voltar à Segunda Guerra Mundial, só que com pessoas diferentes, pessoas perseguidas diferentes, cristãos não vacinados, então os cristãos seriam os judeus, campo de concentração, os não vacinados seriam os ciganos, por exemplo. Existe esse movimento, o quão isso é preocupante? Realmente, a sua pergunta é complexa, Camila, mas falando com um amigo outro dia, é que não existe uma máquina do tempo e assim, eu não gosto de falar de coisa impossível de acontecer, mas vamos por um minuto aqui. Digamos que você pega uma pessoa, pode ser um inglês, alguém da Europa, de 1937, 1938, e transportasse essa pessoa para os dias de hoje, ela ia virar para o lado e dizer, meu, mas não mudou nada, tá igual ao meu tempo. Assim, tá com novas construções, novos prédios. O que eu estou querendo dizer é que o clima pré-Segunda Guerra Mundial e o clima que nós estamos vivendo agora é muito parecido. Quando eu falei lá no início que me assusta muito, me preocupa muito essa ala da velha mídia concordar que pessoas precisam ser pegos em casa para ser vacinados, etc. Meu Deus, era o que os alemães faziam com os judeus em 37, 38, 39 na Alemanha. Uma moça na Itália, enfermeira, ela postou no Instagram dela durante a semana que a partir de setembro, quem chegar lá, que for internado e que não tomou a vacina, ela vai levar em consideração desligar o aparelhinho do oxigênio, que é para resolver o problema. Olha só que ponto que a gente chegou. Essa moça fez um juramento pela vida. Se ela é enfermeira, ela passou por esse juramento. E ela vai Essa moça aprendeu com Mengele. Então, você está entendendo onde que eu estou querendo chegar, Camila? Me preocupa esse grande número de pessoas que não entenda que atrás desse passaporte sanitário e tudo isso está em jogo a nossa liberdade. Porque, a gente já falou,
Quantas vezes aqui, Camila? Hoje é o passaporte sanitário. E amanhã, o que, que vai ser? O Partido Fratelli d'Italia, eles já sentiram isso na pele, porque em janeiro eles eram favoráveis a um passaporte europeu para viagens, para desenvolver o turismo. Então, eles falaram, não, mas acho que esse aqui dá para passar. Passou, olha aí, agora estão lá tendo que brigar no parlamento contra uma coisa maior. Sentiram na pele. São menos conservadores por causa disso? Não, eles são burros, mas não deixam de ser menos conservadores. Deviam ter percebido isso lá em janeiro. Não quer dizer que eles sejam menos conservadores. Eles são burros. É diferente, né? Mas, então, assim, é por isso que quando a gente cede 5, 10, 15 centímetros, o perigo de depois isso virar metros é bem maior. Camila, eu não sei se daqui a um ano eu vou estar aqui fazendo um programa com você, analisando olha, o Reino Unido bombardeou 3 estações da China, o Japão contra-atacou, não sei, eu acho que a gente está um pouco longe disso, mas que o clima pré-Segunda Guerra Mundial e o clima agora é muito parecido, isso é. Então, não é aqui o nosso trabalho assustar a audiência, mas de fato os acontecimentos eles estão se impondo, né? Fica difícil a gente abrir aqui e dizer não, tá tudo tranquilo, vamos cantar Imagine the People, etc. Não, a agenda, esse negócio da Agenda 2030 também é muito grave e lá atrás já devia ter sido feito alguma coisa. Muitas pessoas descobriram a Agenda 2030 só por causa da pandemia. Se não fosse a pandemia, muita gente, a agenda ia estar assim invadindo a casa da pessoa e a pessoa não ia ter nem percebido. Então, todos esses movimentos preocupam muito, realmente. Mas é por isso que a gente tem que ter muita fé e saber que a batalha final não é aqui, né, Camila? Então, mas respondendo a sua pergunta, eu acho que sim, a gente está num clima pré-Segunda Guerra Mundial muito parecido. Que deu, como o Cunha, 2016, falou que Deus tenha piedade desta nação, né? Eu falo que Deus tenha piedade do mundo, porque olha, inclusive, Ivan, mais uma da China, a gente já conseguiu entender e compreender que a China é o câncer. E onde ela toca vira metástase, principalmente no Congresso brasileiro. Mas dessa vez a gente vai falar dos Estados Unidos, porque a China exigiu que os Estados Unidos de Biden corrijam seus erros imediatamente, alertando que se não for feito, os Estados Unidos ficarão cara a cara com a determinação e capacidade de 1,4 bilhão de chineses. Aí você escreveu, nada mal para uma terça-feira de manhã. Emendando que o Biden falou que se a China e Rússia continuarem contra os Estados Unidos da forma que estão, há uma possibilidade de guerra real entre os três. Análise, Ivan. Esse corrijam os seus erros ali, Camila, o que a China está dizendo é o seguinte: parem com essa ideia de querer investigar o que aconteceu em Wuhan e parem Mas de... a China na sexta, na quinta, lançou que a culpa é dos Estados Unidos, que o pessoal dos Estados Unidos está indo para a China e no aeroporto estão contaminando todo mundo. É a contra-informação. Até porque na sexta de manhã saiu o governo chinês declarou que tem uma cidade lá que está tendo um pico de casos e que justamente chegaram pelo aeroporto. Mas o que é isso, né, Camila? É a guerra. Quem viveu a Guerra Fria sabe muito bem. É informação e contra-informação. Mas a principal preocupação aí dos chineses é evitar a qualquer custo que aconteça uma investigação mais profunda lá em Wuhan. Sinal que mesmo depois desse tempo todo ainda seria possível encontrar alguma evidência do que saiu de lá. E os chineses sabem, porque eles estavam tratando com o Dr. Fauci. Então, se espremer o Dr. Fauci e a equipe dele, vai sair muita coisa. Não precisa ir lá para a China para descobrir. Então, o que os chineses estão dizendo é isso. E quando eles dizem 1,4 bilhões de pessoas, não é só no sentido militar, mas é em todo... o que eles querem dizer, olha, nós, China, somos autossuficientes, o que é uma falácia, porque eles não têm comida, né? O problema é isso. E aí que entra a importância do Brasil, né, Camila? Mas isso, de repente, a gente comenta um outro dia. E sobre a fala do Biden, o Biden ele encampou aí uma batalha contra o que ele tem chamado de guerra cibernética. É que já não é mais notícia. Toda semana uma empresa americana, a cada 10 dias,
recebem um ataque hacker vindo ninguém sabe de onde. Às vezes o ataque vem do Irã, às vezes vem da Coreia do Norte, mas a gente sabe que os atores principais por trás são China e Rússia. Então, o que a gente pode ter, e isso eu acho que já está acontecendo, Camila, não é assim nenhuma novidade, o pessoal da área do TI aí vai concordar comigo. Nós já estamos em uma guerra cibernética, que a guerra cibernética a gente não vê, mas ela está acontecendo. Então, o que o Joe Biden está tentando passar é que, olha, vamos abaixar os tons aí, vamos dar uma maneirada. O problema é que o Joe Biden não impõe o respeito que um presidente americano deveria impor. E, obviamente, esse combate, essa guerra cibernética, ela já estava acontecendo na época do Trump. Mas de fevereiro para cá, eu andei vendo alguns dados, meio que triplicou o fluxo sabe, de ataques. Então, o que o Joe Biden, na minha opinião, ele não deveria dizer isso em público. Isso aí se trata, sabe, por vias diplomáticas, mas você não pode vir em público fazer um pronunciamento desse. Mas ele fez. E então ele está tentando aí, digamos assim, baixar um pouco o tom. Mas eu acredito que ele não vai conseguir. Essa guerra cibernética vai continuar e a gente vai receber notícias aí de sites caindo, portais, redes de comunicação, enfim. Nos próximos meses isso vai continuar acontecendo, anos, inclusive. Ivan, o Klaus Schwab, acho que é o sobrenome dele, presidente do Fórum Econômico Mundial. Ele disse o seguinte no começo foi em julho de 2020 que ele alertou que a pandemia do flango frito ia ser fichinha perto da cyberpandemic, que ia cair os sistemas, que não teríamos como comprar comida, nos comunicarmos, enfim. Lembrando que a China está comprando todo o sistema elétrico do Chile e já tem uma boa parte do Brasil. Pois é. Qual é o risco disso acontecer? Quais serão as consequências? A gente vai ter que voltar para compra no caderninho, como uma amiga minha brincou nos comentários de um vídeo que eu fiz sobre isso. A gente vai voltar para a caderneta da vendinha, mas nós não teremos como sacar dinheiro, porque não tem tanto dinheiro circulando, o pessoal usa Pix, PicPay, transferência. Como é que o mundo vai se adaptar a tudo isso, porque não poderemos sacar o dinheiro, já que não teremos sistemas bancários? Camila, é difícil você armazenar ouro em casa, mas se você puder, e quem está nos assistindo, faça isso, eu recomendo. Quem puder guardar ouro em casa, se eu acho ainda né, que um combate militar, as probabilidades que a gente tenha um enfrentamento militar, assim, não passe de 10, 15%, já essa possibilidade que você está trazendo de um ataque cibernético, etc., aí as possibilidades são bem maiores. Eu concordo com você, Camila. Eu quase já digo o seguinte, já não é mais uma questão de se, mas quando isso vai acontecer. E vai ser e não é à toa que eles estão tentando preparar o ser humano para ficar dentro de casa, sabe? E o governo, você vê, quando o governo quer incentivar a carne de plástico, que eu chamo de carne de plástico, é porque é isso, ó, quando você tiver que ficar em casa, o governo não vai conseguir te levar picanha e do bom e do melhor, ele vai te levar o que tem, e o que tem vai ser esse tipo de comida. Então você não vai ter como sair, porque não vai ter transporte, não, tudo bem, fica em casa, não vai acontecer nada. Se você ficar em casa, a gente vai estar controlando onde você tá? A gente vai levar uma raçãozinha para você e você fica em casa. É isso que está acontecendo. Então, sim, Camila, eu acredito que uma guerra, não sei se o termo certo seria esse, mas apagões energéticos, falta de água, como está acontecendo no Irã agora, esse tipo de coisa pode ser que se torne mais comum mundo afora. Mas aí vem sempre aquela coisa, né? A solução. Fique em casa. Ó, anotem. A próxima onda do fique em casa vai ser o seguinte: fique em casa pelo meio ambiente. Tá? Isso já, assim, tá prontinho. Eles só estão esperando um momento oportuno de colocar isso. É que como a pandemia ainda está rendendo, né? Você vê, vários países estão voltando em lockdown essa semana. Então,
eles vão levando a questão da pandemia. A hora que não dá mais mesmo, aí eles vão, ó, pelo meio ambiente, você viu? O tempo que a gente ficou em casa, melhorou aí a temperatura do mundo, nevou no Rio Grande do Sul, então tem que voltar a ficar em casa pro planeta, vão ficar 10 anos em casa, assim o planeta dá uma respirada. Senta que o leão é manso, Camila, mas é isso que está acontecendo. Então, essa possibilidade ela é bem maior do que um confronto militar. Aí eu concordo plenamente com o que você falou, Camila. Nós vamos enfrentar 3 tipos de pandemia: a cibernética, a falta de água e a seca. Então, nós temos aí no mínimo uns 30 anos ainda com esse enfrentamento, e o coração de tudo isso é a China. É a China. Não poderia imaginar que alimentaram uma Suzane Richthofen, né, para o resto do mundo. Pois é. Ivan, considerações finais, suas redes, o que podemos esperar para essa semana? Tá. Pessoal, terminando o vídeo aqui agora, café da manhã, reforçado e rua. Sai daí agora. O que você está fazendo ainda me assistindo? Vai para a rua, tá? E mandem, marquem eu, a Camila, sei lá. A Camila vai estar na rua, não marquem ela. Eu vou estar lá no MASP esperando vocês. Marquem eu no... Pessoal que vê a Camila, fala bem de mim para ela, tá? Mas, ó, marquem eu aí no Twitter que eu vou estar... A minha maquininha de RT, domingo à tarde, vai estar assim, ó, para divulgar para o maior número de pessoas esses protestos. Camila, vamos adiantar aqui uma questão que se não acontecer semana que vem, vai acontecer na próxima, tá? Preparem-se para um ataque forte novamente, porque eu tô vendo isso acontecer aqui, já sabe, a movimentação aqui na Europa. Então, a questão ambiental esse mês de agosto, eles vão cair pesado de novo no presidente Bolsonaro. As forças políticas que movem esse movimento já estão se mexendo, tá? Então, se não for na semana que vem, na próxima, vai começar a circular vídeo de girafa correndo na Amazônia, aquela coisa toda. A Califórnia e a Turquia estão pegando fogo, mas ninguém está falando, né? Então, assim, e eu morei no Mato Grosso, Camila, e eu sei que agosto é um mês que tem mais queimadas, porque é um mês seco, né? É um ciclo, mas eles vão aproveitar isso. Só que dessa vez eles se organizaram melhor do ponto de vista deles. Quando eu digo deles, para resumir, quem é deles? A esquerda em geral, tá? E internacional, não só nacional. Então, vem chumbo grosso aí nessa questão ambiental. Tirando isso, que nem eu falei, agora sim, larga tudo aí, lava a louça do café da manhã e vai lá para a rua encontrar a Camila. Marca eu aí no Twitter, ó, @LordIvan22, é fácil, a gente vai dando RT nas fotos, principalmente foto, para divulgar para as pessoas. No mais é isso, Camila, um ótimo domingo para você lá no MASP, que Deus abençoe você nessa missão jornalística de cobrir o que está acontecendo lá para gente. Eu cubro o que acontece aqui, hoje é seu dia de ir lá, e uma abençoada semana a todos, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Ivan, e agora estou indo para a Paulista congelar em nome da liberdade dos meus filhos e da transparência do voto. Eles têm o direito de escolher os governantes da vida deles, né? Porque a gente, né, vai acabar uma hora, mas teremos nossos filhos, netos, bisnetos, e eu quero que eles vivam toda a liberdade que eu vivi antes dessa escalada autoritária do Supremo Tribunal Federal. Ivan, mais uma vez, muito obrigada. Que Deus te abençoe. Quero desejar um domingo excelente a todos. Encontro vocês, ó, daqui uma horinha. Vambora, que eu espero vocês lá. Um mega beijo no coração. Que Papai do Céu os abençoe imensamente. Tchau.